Estamos no início e já temos cá os primeiros dois convidados desta edição da segunda-feira, não é, Miguel? Na Happy Hour a semana começa logo a abrir porque vamos falar de relações. E não são umas relações quaisquer, são relações com alma. Não sabes? Então nós vamos contar-te o segredo. Exatamente, temos aqui o Mário Carvalho, que é coach, e temos também a Cel Gomes, que é psicóloga, e os dois lançaram um livro que se chama exatamente assim, Relações com Alma, o Segredo. Olá Mário e Cel, bem-vindos à Happy Hour da Nova Era. Olá Miguel e Daniel. Olá. Então, o que é isto de relações com alma? Ora, relações com alma, nós consideramos que relações com alma são relações plenas. Ou seja, por vezes o que acontece é que nós desenvolvemos muito um aspecto de uma relação, ou a parte física de uma relação, vamos imaginar, não é? Resulta muito bem, existe muita química, por exemplo, mas as outras áreas, a área emocional, por exemplo, ou a área mental, o estímulo intelectual, não existe. Então, na nossa perspectiva, relações com alma são relações plenas, relações que trabalham, têm um equilíbrio na dimensão física, na dimensão mental, na emocional e na espiritual também, porque também é importante, apesar de ser menos explorada no geral entre os casais. Porquê é que vocês sentiram necessidade de escrever este livro? Bem, então, ao longo da nossa experiência, no meu caso na área da psicologia e na área do coaching, nós juntamos estas duas valências porque achamos que são complementares, não é? Uma mais direcionada para a parte mais terapêutica e outra mais para novos objetivos de vida, não é? No fundo, o foco muito no futuro. Nós, a partir de muitas pessoas que fomos atendendo e acompanhando, percebemos que há muita coisa em comum e que as principais queixas que as pessoas nos trazem têm a ver com uma insatisfação, uma grande insatisfação com a vida que levam. Apesar de poderem ter, enfim, todos os carros e casas e como objetivos e até irem colecionando por vezes. Eu costumo dizer-se que o dinheiro não traz felicidade. É verdade, é verdade. Ajuda. Embora esta época de Natal e os centros comerciais e as lojas digam o contrário, não é? Porque está tudo cheio de gente. Compras, não é? Pois, porque essas são formas que muitas vezes utilizamos para fazer compensação, não é? Quando há um vazio emocional, não é? Nós tentamos preencher isso. Portanto, a ideia é dizer assim, esqueçam o último modelo do iPhone porque nós vamos trabalhar as relações com maior profundidade. É assim, não é? Isso. Ora bem, podem ter o último modelo do iPhone, porém, só o iPhone não vai trazer grande felicidade, não é? Porque o ser humano, para se sentir feliz, precisa de se sentir pleno, não é? E os iPhones e os carros, por muito que sejam interessantes, só não nos trazem essa felicidade. Exceto se fosse talvez um equipamento para, por exemplo, estabelecer relações através das redes sociais. Por exemplo. Mas é possível estabelecer relações com alma através das redes sociais, por exemplo? Ora, pode começar dessa forma, nada contra. Qual é que é a questão? Lá está as tais dimensões, não é? A dimensão física não é alimentada desta forma, não é? Através de... a ligação, uma conexão mental, não é? A forma como nós pensamos, podemos nos identificar um com o outro e a partir daí sim podemos aprofundar o relacionamento, mas tem necessariamente que passar por estas 4 dimensões para que ela fique plena, preenchida de alguma forma, não é? Para além de que, pronto, nas redes sociais, não é? Criam-se muitas máscaras, não é? Assumem-se personalidades que muitas vezes não correspondem, não é? Àquilo que a pessoa realmente é. E se do outro lado está alguém que não é capaz de fazer essa distinção, e é muito difícil, nós atendemos pessoas que se apaixonam por pessoas que não existem. Por uma imagem. Exatamente. Por imagens que elas próprias criam. Exato. Porque aquilo que nós vemos no outro é muito aquilo que nós próprios somos. E depois a desilusão é muito grande, não é? Porque afinal aquela pessoa não quer absolutamente saber da outra para nada, não é? E nunca iria estar presente no tal dito encontro fantástico que foi marcado, não é? Há um ideal que é melhor fisicamente do que à distância, ou virtualmente. Nunca se consegue lá chegar, da mesma maneira. Pode-se conseguir, mas a relação não pode manter-se nas redes sociais. Tem que passar para o mundo real para começar a criar alicerces sólidos, não é? Às vezes sim, às vezes corresponde a imagem que é transmitida e a pessoa é verdadeira e as pessoas até se encontram e até verificam que têm cumplicidade, que podem construir algo em comum, não é? No nosso livro. Este é o livro, aliás, nós estamos aqui com transmissão em direto também na nossa página, portanto este é o livro, Relações com Alma, o Segredo. Está disponível, portanto se quiserem adquirir o nosso livro é só entrar em contato connosco através do nosso Facebook e já agora aproveitando, nós também fazemos uso das tecnologias e temos uma aplicação, a aplicação Relações com Alma, que está disponível para ser descarregada, quer na App Store, quer também para Android ou iOS. Para Android também.
online, portanto é só procurar Relações com Alma e conseguem descarregar a nossa aplicação, se tiverem iPhone ou se tiverem Android, é válido para os dois. A propósito da questão das redes sociais, é um desafio para o estabelecimento ou para aprofundar uma relação, porque a verdade é que as pessoas estão cada vez mais ligadas, mas ao mesmo tempo parece cada vez mais sozinhas. Verdade. O que parece contraditório, não é? É. E de alguma forma esta questão tecnológica melhorou ou trouxe novas potencialidades. O que é que significa? Significa que não poderíamos conhecer há uns tempos atrás alguém que esteja num sítio radicalmente diferente ou a uma distância enorme de nós, noutra parte do mundo, com quem nos possamos identificar a um nível mais profundo. Isso é ótimo. Por outro lado, este primeiro contacto pode ser ótimo para despoltar este relacionamento, não é? Que pode ter um potencial muito grande. Há um desafio grande no aprofundamento, porque as pessoas muitas das vezes hoje em dia confundem esse aprofundamento com o tempo que passam a falar um com o outro. Isso não significa, não traz essas outras dimensões, como a dimensão física, por exemplo, ou espiritual, será mais difícil. E até o próprio reconhecimento das emoções, porque a pessoa não está com a outra, não é? Não consegue identificar o que é verdade, o que é que não é, porque as palavras por vezes, não é, são difíceis de discernir o que é real, o que é que não é. E mais, as pessoas estão muito em cada momento de vida, mas não estão a vivê-lo, estão a falar com alguém que não está naquele momento ali, não é? Estão no restaurante, por exemplo, com o namorado ou com um amigo ou numa festa de anos e estão a fazer tudo menos a divertir-se naquela festa de anos. Estão a falar com a amiga que está no sei onde e a mandar fotos da festa que está a acontecer, mas não estão ali. Não estão a viver o momento. Não estão a viver o momento. Por um lado estão ligadas, mas por outro estão desligadas. Não é? Porque é muito difícil. Eu estava aqui em muitas dimensões ao mesmo tempo. A ver o índice do vosso livro e o primeiro capítulo é O Mundo das Linhas, a Matemática da Relação. Uma relação obriga assim a muitas contas de cabeça. Muito bom. Verdade. E por vezes estas contas de cabeça entram muito estas projeções que nós fazemos às vezes do que queremos que o outro seja, ou de estas contas de cabeça às vezes é que estragam tudo, não é? Às vezes esta matemática que nós fazemos, muitas das vezes à distância, isto hoje em dia agravou-se um bocadinho por causa desta questão dos relacionamentos à distância ou pelo Facebook, porque nós criamos esta imagem do outro, do que queremos que o outro seja e não que ele é. Exatamente. Então, e facilita muito as redes sociais, não é? Porque por vezes as pessoas fazem muito isto, que é, tiram estas fotografias das festas e tal, e depois passa aquela imagem que estão sempre em festa, estão sempre naquela situação, sempre felizes, não é? Sempre a rir. E isto não é verdade, acaba por não ser a realidade. E por vezes depois o choque com a realidade vem às vezes fazer com que a pessoa fique num estado menos positivo. Não é? Deem-me 2 ou 3 dicas principais que constem do vosso livro, que vocês achem que são transversais a todos os relacionamentos. Portanto, nós temos aqui algo que é um tema mais profundo para quem quer realmente aprofundar isso, que são os planos da relação, não é? E esta parte é muito importante para a compreensão das fases em que nós passamos, não é? Quais são os planos deste relacionamento. E por vezes a falta de conhecimento disto, e nós falamos muito desta situação que é na escola é-nos ensinada a matemática, o português, a língua. E isso é tudo super necessário. No entanto, não nos é ensinado a lidar com as emoções ou com os relacionamentos. E isto causa-nos traz-nos muitos problemas. Normalmente é nos intervalos Exatamente. No recreio ou nos feriados, não é? E aprendemos, os feriados da escola. Não é? E aprendemos um bocadinho vivendo as coisas, não é? A coisa vai-se resolvendo, não é? Nós já nascemos a saber fazer isto. Não é necessariamente verdade. Mas não é verdade, não é? E a verdade é que depois verifica-se, não é? Que no nosso país o consumo de antidepressivos, de ansiolíticos, não é? Que resultam de quê? Do desconhecimento que todos nós temos de nós próprios, não é? E é muito isso que este livro trabalha, o autoconhecimento, porque se eu quero relacionar-me bem com outra pessoa, eu tenho que me conhecer bem a mim. E nesta ótica, além destes planos da relação, existe também outro capítulo que toca um tema muito importante, que são os elementos tóxicos, não é? Numa relação, porque é neste dia-a-dia que nós temos às vezes, mesmo nas relações que não alimentamos à distância, nas relações que temos no dia-a-dia, trabalho, existe muita toxicidade no meio destes relacionamentos, e é como outra coisa qualquer. É necessário fazer essa desintoxicação primeiro de nós próprios, e quando nós falamos de relacionamentos é importante dizer que o livro toca no mais importante deles todos, que é o relacionamento connosco, não é? O nosso relacionamento connosco próprios, não é? E por vezes, por não explorarmos isso a fundo e de uma forma mais profunda, como o livro ajuda a fazer com exercícios práticos, há uma parte do livro
porque também traz essa parte de reflexão, tem espaço para escrever, para falar um bocadinho connosco, não é? E por não explorarmos isto em profundidade, também não nos conseguimos relacionar bem com o outro, não é? Porque não estamos a explorar esta dimensão de nós, não é? Estas tais dimensões, a física, por vezes existem, e a Cel, principalmente na psicologia, trabalha muito com estas questões. Às vezes as pessoas têm dificuldade em tocar o outro, em dar um abraço, por exemplo. É qualquer coisa impensável para algumas pessoas porque existe ali uma dificuldade, não é? A pessoa não explorou essa dimensão de si, a dimensão física, por exemplo, não é? Existirá também a emocional. Pais e filhos, não é? Há pais e filhos que nunca se abraçam, que não dão um beijo, que pergunta-se, e o jovem diz que não se lembra de alguma vez ter dado um beijo à mãe, não é? Isso é qualquer coisa que é preciso trabalhar, não é? Porque esse vai ser o modelo que ele depois vai também usar na relação com outras mulheres, não é? E com os próprios filhos dele. Portanto, é qualquer coisa mesmo muito importante de trabalhar desde o início. Só que só agora é que, enfim, estamos a despertar um bocadinho para esta necessidade, porque começa-se a verificar, não é? Que as pessoas, em adultas, depois não são capazes de dar conta, não é? Das situações e deprimem, ficam ansiosas, não é? Já vamos continuar então a conversar com Mário Carvalho e Cel Gomes, são os nossos convidados aqui na Happy Hour, eles que lançaram o livro Relações com a Alma, o segredo é mesmo de relações com a alma que falamos nesta Happy Hour. E a propósito de sentimentos, está aí o Feels do Calvin Harris com Pharrell Williams, Katy Perry e Big Sean. Alma aqui na Happy Hour de hoje, também ao vivo em vídeo no Facebook da Nova Era. Relações com a Alma, o segredo é o título do livro do Mário Carvalho e Cel Gomes. A Cel Gomes é psicóloga e o Mário Carvalho é coach. Mário, o que é isto de ser coach? Ok, coach, a tradução literal é treinador, não é? Mas não é da bola. A malta associa muito. Não é propriamente o ministério, não é? Aqui, o coaching é muito... existem duas áreas mais que se distinguem mais, que é o life coaching, que é o coaching de vida, não é? E existe depois o business coaching, que tem muito focado no negócio, não é? Portanto, como é que a pessoa pode eventualmente ultrapassar algum desafio no negócio ou chegar a alguma meta, não é? E tem muito a ver com isto. Coaching tem muito a ver com realizar objetivos, não é? Normalmente somos mais procurados por desafios profissionais, não é? Embora também daí ter nascido o livro, porque quer na atividade, na parte do coaching ou da psicologia, nós notamos que os desafios das pessoas passam muito pelos seus relacionamentos, nem que seja pelo meu relacionamento comigo, não é? A forma como eu me relaciono comigo. Então o coaching é muito proativo, é muito pouco passivo. Costumo dizer muito isto, que é muito pouco... às vezes as pessoas vêm com a ideia que se sentam ali 1 hora ou 2 connosco na sessão e que nós vamos fazer ali qualquer coisa e ela vai... Espécie de magia. Então tem muito a ver com isto. Tem muito a ver com, não só com a sessão em si, mas depois com o que a pessoa vai fazer durante a semana e como é que ela vai superar determinado desafio e com as aprendizagens que vai retirar daí. Portanto, quando vocês chamam este livro Relações com a Alma, estamos a falar de todo o tipo de relações, amorosas, sim, familiares, profissionais. Sim, todo o tipo de relacionamentos, sim. Nós tocamos todo o tipo de relacionamentos, até porque, à exceção de algumas coisas que são muito particulares a cada tipo de relacionamento, há coisas muito particulares ao relacionamento pai e filho, há coisas muito particulares no relacionamento de amizade, mas 90% das coisas são transversais a todo o tipo de relacionamentos, não é? E estas dimensões também são transversais a todo o tipo de relacionamento. Então, e perante a experiência que vocês têm das pessoas que vos procuram, quais são os principais problemas ou obstáculos que as pessoas encontram nas relações que vão tendo no dia-a-dia? Nos relacionamentos no dia-a-dia. Essencialmente, existe um obstáculo grande na comunicação. Porque a forma como nós percepcionamos, como eu percepciono o mundo, é muitas das vezes diferente da forma como tu percepcionas o mundo ou como a Cel percepciona o mundo. É muito diferente, não é? Há coisas que são comuns, não é? Que são realidades comuns, mas depois existe uma dificuldade de comunicação nesse sentido, porque eu acho, muitas das vezes, que a forma como os outros veem o mundo é exatamente como eu vejo. E eu não percebo porque é que existe uma reação diferente daquela pessoa a determinado comentário meu, ou a forma como eu exponho uma situação, ou como eu me expresso, não é? E a compreensão disto passa muitas das vezes a pessoa passa por muitas dificuldades até compreender isto, que a forma como eu vejo o mundo não é a forma como as outras pessoas veem o mundo, não é? Em alguns casos sim, noutros não. Tem muito a ver com as expectativas, não é?
A pessoa tem uma série de expectativas em relação ao outro, seja a mãe, seja ao pai, seja ao chefe, não é? E quando não corresponde, a coisa complica-se, não é? E depois, como não estamos educados para ser resilientes, não é? Para lidarmos com as situações e superarmos, aprendermos e andarmos para a frente, e há muito pouca tolerância ao erro, ao errar, ao fracasso. O fracasso é uma coisa considerada muito grave, não se pode fracassar, não se pode falhar, não é? Um bocado que a sociedade nos passa na educação. O medo de falhar é muito forte, então a pessoa fica paralisada a partir do momento em que alguma coisa menos boa acontece, paralisa, até porque na educação era assim, não é? Punham-nos de castigo, não é? E há pessoas que, enfim, foram ainda alvo de castigos complicados. Há uma certa dificuldade em saber lidar com o não. Isso, ou com a rejeição. Sim. Isso. Até com a própria infelicidade, quando as coisas não correm como nós queremos. É isso mesmo. Como e isso educa-se a dar a volta a isso. Educa-se. Se nós percebermos que em todos os caminhos de vida vai haver sempre situações, vão surgir sempre situações que não vão correr bem, porque são normais, porque se calhar nem é suposto correrem bem. Se calhar nós precisamos de passar por aquilo para aprender, ficarmos mais fortes. Se tivermos uma perspectiva, claro que é evidente que quando acontece a pessoa fica de alguma forma triste, incomodada, e é natural que fique. Mas uma coisa é ficar triste, ok, o meu padrão não achou que a minha apresentação naquela reunião foi boa. Até preparei benzinho e estava à espera que sim. Não vou ficar o resto do mês a rogar pragas, a reclamar, porque é muito isto que acontece, não é? Achar que ele afinal não gosta de mim apenas porque ele disse que aquela apresentação não estava assim lá muito boa, não focava o que era fundamental. Então, em vez disso, eu posso refletir, pronto, realmente se calhar podia ter feito de outra forma, foi o meu melhor naquele dia, mas eu hoje já posso fazer diferente, porque já sei mais do que sabia, porque ele já me disse mais coisas, e então eu vou fazer melhor na próxima. Então, em vez de ganharmos força e andarmos para a frente, não, ficamos ali a criar ali mais barreiras, que eu já sabia, afinal é mesmo assim, sempre me disseram que ele não era boa pessoa, agora estou a confirmar, e é muito este o espírito, e é isto que depois nos deprime, nos leva lá para baixo, nos leva a desistir, não é? A baixar os braços. Então isto é aquela coisa que se pode educar. E individualmente muitos problemas muita falta de autoconfiança, de uma segurança que vem de dentro e não de fora do que os outros me reasseguram ou dizem que eu faço bem, ou muito isto também. Às vezes pessoas com sucesso incrível a nível financeiro, que quem olha de fora diz, esta pessoa, não é super segura, super bem sucedida, e muitas das vezes ali por baixo existem problemas muito profundos. O apoio que vocês vão dando passa por consultas, os processos de coaching, mas também retiros residenciais. O que é isto, um retiro residencial? Então, o retiro residencial essencialmente tem uma diferença muito grande dos outros processos por um motivo principal, que é a imersão, a experiência de imersão, em que a pessoa realmente sai do seu meio ambiente natural, não é? Onde ela costuma estar, que isso muitas das vezes é que alimenta padrões negativos, quer sejam espirais de pensamento negativas, ou às vezes meios onde são mais pesados, no sentido de que a pessoa está rodeada de pessoas que são mais negativas, são mais pessimistas. Ou ansiosas também, não é? Ansiosas, que também têm muita pressão, há aquela questão da pressão, não é? A ansiedade traz muito este fator, não é? A pessoa sente-se muito pressionada. E vive sempre no cá de vir, não é? Vai correr mal, se calhar não vais conseguir, olha o que te vai acontecer, não é? Então, enquanto, por exemplo, num processo de coaching, ou no caso dos casais, não é? Porque nós apoiamos casais onde também existe muito, principalmente com casais, existe muito esta questão da comunicação, não é? Falhas na comunicação, depois às vezes fazem com que as pessoas vivam no inferno diariamente, não é? E às vezes é esta questão, não é? Esta falha de comunicação. E num processo de coaching, ou nesta questão da terapia de casal, a pessoa está connosco 1 hora ou 2, vai para casa, não é? Vai para casa, está uma semana e depois volta, não é? E no retiro residencial isto não existe. A pessoa está e fica ali durante um período de tempo que permite à pessoa e a nós próprios também fazer um trabalho mais aprofundado com aquela pessoa e fazer com que essa pessoa realmente esteja focada só naquele trabalho. E existe um potencial de crescimento obviamente muito maior, 10 vezes maior do que um processo que seja feito de forma fracionada, não é? Onde a pessoa vem uma semana, espera mais uma semana, volta para o seu meio ambiente e lá voltam os padrões todos outra vez, não é? Muito bem. Mário e Céu, que conselhos, assim, 1 ou 2 conselhos que vocês deixem a quem nos está a ouvir? Bem, então, qualquer investimento que façamos em nós próprios, no nosso autoconhecimento, é o melhor que podemos fazer. Porque, independentemente do sítio para onde vamos de férias, o carro que temos, o telemóvel que compramos, nada disso nos preenche se nós não nos sentimos bem connosco próprios.
Então, o convite que eu deixo às pessoas que estão a ouvir-nos é que participem no nosso retiro, que vai realizar-se nos dias 9, 10 e 11 de março. É aqui no Norte, em Barcelos. Têm a oportunidade de ganhar, enfim, um novo manancial, um novo conjunto de ferramentas para levar embora. Não é aquela coisa que fica só ali. Vão levar consigo. Podem também, imaginem, alguém que até está muito bem, que até já está no seu caminho de evolução, não é? Porque há pessoas que já estão a fazer o seu caminho de autoconhecimento e até de evolução espiritual. Podem ainda aprender mais, porque não há limite, não é? Há evolução que a nossa consciência pode ter. E por outro lado, temos as pessoas que estão agora a despertar, estão agora a perceber que, afinal, é suposto eu também saber mais sobre mim própria. É suposto eu perceber porque é que a minha mãe grita comigo todos os dias. Se calhar eu posso fazer alguma coisa para alterar isso. E se eu me mudar a mim, o mundo à minha volta transforma-se também. Sim. E o que eu diria também é no sentido de... para que as pessoas tenham um pouco mais de um foco mais determinado em escolher o que os rodeia, o meio ambiente que os rodeia, não é? Porque isso é determinante para a forma como nós vamos não só viver a vida no presente, não é? Mas depois o que é que vai acontecer no futuro. Então, se nós escolhermos com muita atenção essas pessoas que nos rodeiam, um meio estimulante, e hoje em dia existe tanto conteúdo gratuito, nós fazemos muito conteúdo gratuito para o Facebook, por exemplo, existe tanta coisa gratuita, então muitas das vezes escolher estar mais tempo de volta deste tipo de conteúdo para eu crescer, para melhorar, para evoluir, e aí vou atrair pessoas diferentes para a minha vida também. Ok? E assim vamos desvendar o segredo das relações com a alma. Mário Carvalho e Céu Gomes, obrigado pela vossa presença aqui na Happy Hour da Nova Era. Obrigada. Obrigado a nós. Já sabes, temos o livro disponível, também a aplicação para descarregar, e ainda há uma página do Facebook também, Relações com a Alma, com mais informações. O teu Natal 2017